Sejam bem-vindos ao 17º vídeo da série Lendo o livro 150 Respostas Católicas aos 150 Ataques Protestantes, um livro de Jaime Francisco de Moura. O próximo ataque feito aos católicos, ele geralmente está ligado aos outros ataques, todos eles direcionados à Virgem Santíssima. E é o seguinte, em 1965, Maria é proclamada a mãe da igreja. Eu peço já desculpa de antemão porque minha voz hoje não está muito boa, então talvez eu tenha que fazer algumas pequenas pausas. O Jaime dá uma resposta que é a resposta, assim, mais simples, mas é a resposta mais eficiente. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses 1,18. Mãe de Cristo, cabeça, é também mãe do corpo, igreja. Onde já se viu ser mãe da cabeça e não do corpo? Parece uma figura humorística, parece uma frase humorística, e, de fato, quando nós paramos para imaginar a cena, é algo engraçado. Os protestantes atacam os católicos dizendo que nós chamamos Maria de mãe da igreja. Ora, mas isso é uma questão de lógica, simples. Como nós já falamos em vídeos anteriores, Maria é mãe de Deus Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como diz Santa Isabel, a honra de vir a mim a mãe do meu Senhor. Se o seu Senhor é Jesus Cristo e se você considera Jesus Cristo Deus, Maria é mãe de Jesus. Isso é inegável, isso é inegociável, isso é um fato. Se você diz que é adepto do sola escritura, você não pode negar isso. Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Duas naturezas, uma pessoa só. Então, automaticamente, quando Maria se torna mãe de Deus e o próprio Deus funda a sua igreja, sendo a cabeça dessa igreja, e nós, católicos, o corpo desta igreja, o braço de Deus estendido na história, no espaço e no tempo, automaticamente, Maria se torna a mãe de toda a igreja. Aí vai vir aquele engraçadinho, mas a minha mãe é a fulana de tal. Eu não nasci de Maria. Logicamente. Maria só teve um filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não teve todos os cristãos como filhos biológicos. Mas ela é mãe espiritual de toda a igreja. Aqui, a questão do corpo é muito mais uma metáfora da realidade do que a própria realidade em si. Ela é a realidade em si em partes, porque Maria é a mãe de Jesus Cristo. Mas a igreja não é formada só por cabeça. É por cabeça e corpo. Ah, mas Jesus é maior do que todos nós, claro. Mas ele assim o quis. Ele quis uma igreja. Ele quis o seu corpo sendo preenchido por todos os membros da igreja. Por isso nós dizemos que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, por essa mesma lógica, se Maria é mãe da cabeça, ela também é mãe do corpo. Se a cabeça é santíssima, o corpo também é santíssimo. Ah, então você quer dizer que todos os católicos são santos? Negativo. Nós estamos falando aqui da instituição fundada por Cristo, em que ele diz que é a cabeça. E essa instituição, o corpo, se a cabeça é santa, o corpo, a instituição, também o é. Os membros podem ser pecadores, e o são, com exceção da Virgem Santíssima, que foi a primeira membro da Igreja Católica. Todos nós temos, nem que seja o pecado original, como é o caso de São João Batista.
Os membros têm pecados, mas ao mesmo tempo nosso Senhor Jesus Cristo deixa os recursos necessários para a nossa santificação, que são os sacramentos, distribuídos e entregues através da igreja. E uma das grandes dádivas que ele deixa para nós é a Virgem Santíssima, como mãe espiritual de cada um destes membros, ou seja, mãe da igreja, mãe do corpo. E da mesma maneira que nós recorremos à nossa mãe biológica em momentos de necessidade, de aflição, de alegria, de agradecimento, nós convivemos com elas, assim também nós podemos conviver com a mãe de Cristo, que é nossa mãe também. Por extensão, por determinação do próprio Cristo. Ah, mas Maria está morta. Já respondemos esta balela em vídeos anteriores, tá? Em primeiro lugar, a alma não morre. E em segundo lugar, a alma não dorme. Mas aí já foi discutido em outros vídeos. Não sei se ele voltará a abordar este tema nos próximos tópicos. Mas vamos continuar com a resposta do Jaime. É evidente que a igreja é única, pois não pode haver uma cabeça com mais de um corpo. Isso aqui, ó, só para terminar a resposta dele. Muitas igrejas seria uma cabeça com muitos corpos. Seria um monstro. Que é o que o protestantismo se tornou. Um monstro com várias cabeças. É exatamente o que Satanás se regozija ao ver esta quantidade de seitas que, embora tenha, pelo menos a maioria delas, a boa intenção de alcançar Jesus, não o consegue plenamente. E algumas ainda afastam as pessoas do Cristo verdadeiro. Mas uma coisa todas elas têm em comum: o ódio à Santa Igreja Católica, que é a única verdadeira. E é exatamente aí que o diabo se alegra. Ele conseguiu fazer com que milhões, bilhões de pessoas se afastassem da única igreja verdadeira. E aqui é uma questão de lógica também. Uma cabeça só pode ter um corpo. Da mesma maneira que um corpo tem uma cabeça. Claro, nós temos alguns casos na medicina, em que um corpo tem mais de uma cabeça, mas isso são casos raríssimos. É uma deformidade da própria natureza humana que acontece raras vezes. Não é o caso do corpo de Cristo, que é perfeito como ele o é. Então nós temos uma cabeça e um corpo. Somente isso. Nada mais. E este corpo é o quê? Uma única igreja, uma só fé, uma só doutrina, um só batismo. Aí você pega Lutero, homem, humano, criador da religião protestante. Ah, mas você falou em vídeos anteriores que não existe religião protestante. Pois é, quando Lutero funda, passa a existir em um breve momento uma religião protestante. Em momento algum aqui eu estou dizendo que é a Igreja Verdadeira de Cristo. É uma religião. Mais propriamente, melhor caracterizado como a seita. Esta seria a palavra correta. Mas assim, se levarmos pela ideia de religião, só existiu uma religião protestante com Lutero. A partir do momento que há a primeira divergência entre os revolucionários e a fundação de uma outra seita, acabou-se ali a religião protestante e começa-se a criar religiões protestantes, onde cada protestante é uma religião. Cada protestante é um magistério, é um papa, é o intérprete infalível da Sagrada Escritura, é inspirado individualmente pelo Espírito Santo e todas as outras pessoas têm que acreditar e aceitar a interpretação que ele faz.
E isso, obviamente, quando pegamos aqui esta comparação com a cabeça e corpo, é um monstro. Não tem como existir uma cabeça grudada a vários corpos, que é o que se tornou o protestantismo. Vários pseudocorpos, já que eles se chamam de igreja, mas na verdade não são. Essa é mais uma prova de que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única. Estamos debaixo de um só Papa, um só magistério ao longo dos 2 séculos de existência. E esta única igreja tem uma única mãe, Nossa Senhora. Devido aos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, as características, a maneira como ele quis vir a esta terra nos resgatar. E deixou para nós muitas graças. E, infelizmente, os protestantes vêm negando esta graça, recusando, deixando-a de lado. O próximo ataque feito aos católicos é o seguinte. É um ataque rasteiro porque ele deturpa uma palavra que é medianeira. O ataque é o seguinte. Para a Igreja Católica, Maria também é mediadora, igualmente a Jesus. Presta atenção. Igualmente a Jesus. Esse aqui é o ataque rasteiro. Este ataque aqui, ele é repetido em outras ocasiões. Quando os protestantes, por exemplo, dizem que a igreja considera... Não, ele não é repetido, né? Na verdade é similar. Quando eles dizem assim que a igreja considera a tradição maior do que a Sagrada Escritura. Mas esse é um outro tema. Vamos voltar aqui. O Jaime responde o seguinte: isso não é verdade. A Igreja Católica nunca ensinou que Maria seja mediadora. Não confundir mediadora com medianeira, que quer dizer intercessora. Ocorre que Maria e os santos são intercessores humanos junto a Jesus. É o que ocorreu durante as bodas de Caná. João 2, versos 1 a 11, em que Jesus transformou água em vinho por causa da intercessão humana de Maria junto a ele. Percebe a rasteira? Eles pegam a palavra medianeira, que é, como o Jaime explica, intercessora, são sinônimos, medianeira e intercessora. E espremem a palavra para ficar no lugar de mediadora. A mediação de salvação, somente Jesus. Somente Jesus. Por isso ele é o único mediador entre nós e Deus, mas é uma mediação de salvação. A intercessão, qualquer pessoa pode e deve fazer por outras. Quando o seu pastor manda você ajoelhar na frente dele e põe a mão na sua cabeça, opa, idolatria aí, hein? Tá ajoelhando na frente do pastor? Não, mas quando ele manda lá você ajoelhar e põe a mão na sua cabeça e fala que vai orar por você, o que ele tá fazendo? Ele tá sendo mediador entre você e Deus? Ué, mas você não precisa de mediador nenhum. Você fala direto com Deus. Pra que o pastor orar na sua cabeça? O único mediador é Jesus. Esta é a afirmação protestante. Mas como explicado antes, o único mediador de salvação. A intercessão é para ser feita e deve ser feita de um irmão para o outro. E aqui, irmão em toda a igreja. Seja ela a igreja militante, nós vivos aqui na terra, seja ela a igreja padecente,
os vivos no purgatório, seja ela a igreja gloriosa. Os vivos que estão na presença de Deus. Sim, aqueles que estão vivos na presença de Deus estão ouvindo as nossas orações, como descrito no Apocalipse. E a principal dessas intercessoras é a Virgem Santíssima. Mas todo e qualquer santo pode interceder por nós. Inclusive de uma maneira muito mais perfeita, por já estarem na graça do Senhor. O que não impede que nós também intercedamos por nossos irmãos. Mas como existe a hierarquia das coisas, a nossa intercessão não será tão perfeita ou tão mais próxima da perfeição quanto a intercessão dos santos que já estão na presença de Deus. Então é algo muito simples. Não confunda medianeira ou intercessora com mediadora. E olha um detalhe muito importante que o Jaime coloca aqui. Não foram os noivos que vieram pedir o milagre diretamente a Jesus, mas usaram da intercessão humana da mãe de Jesus. E Jesus atendeu, mesmo não chegando a sua hora. A igreja sempre ensinou que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, conforme 1 Timóteo 2:5. Mas Jesus também admite pedidos de intercessores humanos junto a ele. Aquela mulher que vai interceder pela filha, que está possessa de um demônio, uma mulher pagã, que chega até Jesus e ele fala, não, eu não vou desperdiçar com os cachorros aquilo que é dos meus filhos. Testando a mulher. E ela, é verdade, Senhor. Mas os cachorros comem pelo menos as migalhas que caem embaixo da mesa. E ao perceber tamanha demonstração de fé de uma pagã, Jesus fala, volte para sua casa. Sua filha já está liberta. A mãe foi interceder pela filha. Jesus é o mediador, mas de redenção, o que não exclui a mediação de intercessão dos anjos, santos e Maria, também incluída aqui entre os santos, claro. Mas, como nós já vimos em vídeos anteriores, Maria nasceu sem pecado. Por qual motivo? Porque Jesus também tem que ser totalmente sem mancha, porque ele é o próprio Deus. Há mais um que existiu mulher imaculada, e Eva? Eva nasceu imaculada. Ela cai no pecado depois, mas ela nasceu imaculada. E Gênesis 3,15, haverá ódio entre ti e a serpente, entre a tua geração e a dela. Aquilo já era profecia. Se haverá ódio, não haverá qualquer segundo de amizade entre a mulher e a serpente e o pecado e Satanás. E nem de sua descendência. Quem é a descendência? Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Maria é chamada de nova Eva, assim como Jesus Cristo é chamado de novo Adão. Porque é uma nova aliança. E tendo esta característica de ser mãe de Deus, o sacrário vivo, aquela que ficou 9 meses com Cristo no ventre, e depois, por toda a vida de Cristo, esteve ao lado dele. A que mais teve contato com Cristo. Se ela não é santa, ninguém jamais será. Mas Jesus fala, sede santos como o vosso Pai é santo.
Então ele está mentindo? Ou ele está propondo algo impossível? Logicamente não. O que está acontecendo aí é a sua interpretação errada de santidade. Quando algumas seitas protestantes afirmam que não pode existir santidade, é uma interpretação errada. Ah, porque somente Deus é santo. Pois é, mas nós somos santos porque Ele instituiu. Nós podemos ser santos, na verdade. Porque Ele instituiu isso. Ele nos deu, nos abriu essa possibilidade. É um mandamento, sede santos. Quando Ele faz isso, Ele transfere a possibilidade de santidade também para nós. Da mesma maneira, como falam, somente Deus perdoa pecados. Pois é, mas Ele transferiu, Ele deu esta autoridade aos apóstolos e seus sucessores, o magistério da igreja. É um mandamento dele. E se ele dá a ordem, ele também dá as capacidades para realizar aquela ordem. Nada do que Cristo faz é aleatório. A mesma coisa com a intercessão dos santos. Orai uns pelos outros. Isso é intercessão. Nada vos separará do amor de Deus, nem mesmo a morte. Se a morte não nos separará do amor de Deus, a alma não pode estar lá no Sheol dormindo. Ou ela está no inferno, para aqueles que foram condenados, ou está no purgatório para aqueles que ainda não têm a santidade necessária para estar na frente de nosso Senhor Jesus Cristo, ou está na presença dele, na presença de Deus. E estas almas, sendo parte da igreja, são pessoas vivas. Só o corpo é que não está lá ainda. Com exceção de Nossa Senhora, claro. E talvez, de alguns outros descritos ali no Antigo Testamento, como Moisés, Elias, Enoque. Mas estas pessoas estão na graça de Deus, são igreja. E da mesma maneira que nós aqui podemos interceder uns pelos outros, e nós podemos pedir a oração do outro por nós, podemos fazer a mesma coisa com aqueles que já estão na presença de Deus, contemplando a face de nosso Senhor. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje, mais uma vez falando de Maria, mas é porque os ataques a ela são muito recorrentes. São muito recorrentes mesmo, e é alguma coisa triste. É muito triste. Porque Maria deveria ser para todos aqueles que se dizem cristãos um exemplo a ser seguido. Todo o mérito, toda a graça recebida na vida dela deveria ser um motivo de alegria para todos nós. Mas, infelizmente, os protestantes contaminados por uma falsa teologia vinda de Lutero e sendo modificada e deformada a cada vez mais, a cada nova seita surgida, geram distorções que fazem com que muitos deles odeiem a Mãe de Jesus. Mas espera aí, como é que você odeia a Mãe de Jesus? Fala coisas absurdas contra a Mãe de Jesus? Quando ele diz, amai os vossos inimigos. Se nós temos que amar os nossos inimigos, quanto mais temos que amar também a Mãe de Jesus, que não é inimiga de ninguém. Qualquer rixa que
pensem existir entre Nossa Senhora e Jesus Cristo e Deus e o Espírito Santo existe apenas na cabeça de quem cria essas rixas. Aproveite, meu irmão. Peça a intercessão de Nossa Senhora, inclusive para encontrar a verdade plena que está na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E abandone as seitas, abandone o erro. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente e compartilhe para o vídeo ter mais relevância, alcançar mais pessoas. E que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.